Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e hoje a nossa convidada é Maria José Maninha, mais conhecida como Maninha, é médica e fez da medicina não só uma profissão diretamente ligada, mas fez da profissão uma forma política de alcance, da saúde a várias pessoas. Atuou como deputada distrital por 2 mandatos, foi deputada federal e atuou no Distrito Federal como secretária da Saúde, implementando os serviços como Saúde em Casa, como Hospital Dia e os centros de testagem e aconselhamento a pessoas que convivem com HIV. E por conta dessa experiência, nós então convidamos Maninha para bater um papo hoje sobre a política de cuidados à pessoa que tem que conviver com o HIV. Maninha, muito obrigada, viu, por ter topado esse bate-papo. Queria começar fazendo uma provocação, pensando assim, que toda doença, ela é produto histórico, ela nasce da nossa experiência do processo civilizatório. Uma doença não nasce do nada. Mas é verdade que tem doenças que elas acabam mobilizando mais as pessoas porque elas trazem um discurso de fatalidade, e trazem também um discurso muito moral, muitas vezes. A doença acaba sendo atrelada a um grupo, a uma cultura, a um território. E a AIDS, quando ela chega em nosso país, ela vem com todo esse peso, com toda essa envergadura. A gente queria muito te ouvir falando, com o teu legado, com a tua história, como é que foi a chegada da AIDS, como é que o Brasil reagiu a isso, a sociedade, a política pública? Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar falando de políticas públicas e estar tratando, inclusive, de patologias que envolvem segmentos que, infelizmente, continuam discriminados no nosso país. A AIDS, eu me lembro muito bem disso, a síndrome da imunodeficiência respiratória, que a gente chamava de SIDA. Eu me lembro que eu era residente no hospital de base. E aí nos deparamos numa reunião de discussão de científico sobre um caso clínico que havia acontecido com um grande cineasta brasileiro que estava internado em Portugal e que ninguém sabia de fato o que era o diagnóstico. Então, o nosso orientador colocou o caso para debate e esse debate rendeu. E a gente tomou pela primeira vez contato com um caso de SIDA entre aspas, naquela época. Eu conto essa história porque o paciente estava ligado diretamente à doença e a doença estava ligada diretamente à personalidade do paciente, Então, era como a AIDS seria recebida no Brasil, estigmatizada, segmentada, como só se um grupo de pessoas pudesse adquiri-la, quando, na verdade, nós sabemos que não é nada disso, E, a partir daí, se criou um conceito de que era uma doença altamente contagiante, que deveria ser isolada e cujo tratamento não se tinha ainda nenhum conhecimento, a não ser tratar os desdobramentos, principalmente a área respiratória. E que, portanto, esses pacientes eles deveriam estar isolados, entre aspas. Foi um momento extremamente complicado, porque começaram a surgir os casos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a doença já avançava. Mas também é interessante que, à medida que a doença evoluía, com toda a sua estigmatização, eu sou médica perita do INSS, aposentada no momento, Mas eu me lembro que a doença dava aposentadoria, mas por um único aspecto, porque ele teria que ficar isolado. Nossa. E mais do que isso, não poderia se comunicar publicamente que aquele paciente tinha a doença. É surpreendente. Veja como as coisas são bastante violentas, e complicadas. Então, ao mesmo tempo que a doença avançava e estigmatizava dos grupos que possivelmente adquiriu a doença, ao mesmo tempo ela atingia um segmento que era um segmento que punha a boca no mundo, para falar, entendeu? E começava a gritar e a dizer que tinha doença
mas que necessitava de tratamento. Então, foi, de fato, uma conjunção de fatores que permitiu que se avançasse muito, primeiro na busca da cura da doença, que não conseguimos, mas controlamos, né? E segundo, em criar essa desmistificação de que o paciente da AIDS era um doente para ser isolado e estigmatizado, né? Porque se começou a falar muito sobre o assunto, se começou a debater muito o assunto. E a AIDS avançava também em setores como, por exemplo, a área artística, né? Pessoas que tinham, eu diria assim, a possibilidade de nos ajudar a desmistificar tudo isso. Ou seja, produzindo artigos, produzindo falas, dizendo que eram pacientes, entendeu? De tal maneira que nós conseguimos ir construindo também uma possibilidade de mostrar para a sociedade qualquer pessoa pode adquirir AIDS, desde que ela não se previna. E que ela não é uma doença de um grupo, ela é uma doença de todos nós. É muito interessante, né? Que a gente acha que, às vezes, doença tem relação com o saber médico restrito, biomédico, né? Mas como que uma doença é significada, né, por uma população e tem um desdobramento, inclusive, nos processos de adoecimento e de saúde. Exatamente. Eu acho que o combate à AIDS nos permitiu adquirir conhecimento para outras doenças que surgiram depois, né? Que a gente, inclusive agora nós estamos aí com o surto de coronavírus, que, entre aspas, ainda não conseguimos atentar bem o que tem por trás de tudo isso, mas não é essa doença que está se propagando, né? Nós temos mais pessoas morrendo de pneumonia nos Estados Unidos por conta do inverno do que pessoas com coronavírus, mesmo na China, que está com toda essa infestação. Então, no caso da AIDS, o que se fez? Eu acho que o Brasil, impressionante como o Brasil rapidamente evoluiu e se capacitou e deu um exemplo, inclusive, mundial de como tratar esse paciente. E não foi gratuitamente, foi por conta de políticas sociais que se adotaram, principalmente no Ministério da Saúde, com a Lair Guerra, que iniciou toda essa história, e com o nosso grande Pedro Schercher, que nos possibilitou dar um up não só no acolhimento, como no tratamento dos nossos pacientes. Eu me lembro, como secretária de Saúde do Distrito Federal, o Pedro Schercher me chama logo no iniciozinho do meu mandato para dizer assim: Maninha, você me ajuda na questão do tratamento da AIDS? Eu falei: Pedro, você que vai ter que me ajudar, porque eu estou numa secretaria com poucos recursos públicos. Aí ele me disse: não, eu queria implantar um modelo no Distrito Federal que servisse de exemplo para o restante do país. Eu gostaria que você implantasse o Hospital Dia no Distrito Federal. Eu fiquei maravilhada, porque era tudo que eu queria, né? Então, primeiro pela minha ligação de esquerda com as políticas públicas que estavam se desenvolvendo. E segundo, porque eu sou médica. Eu queria o avanço de tudo isso. Então, nós tomamos o nosso Centro de Saúde número 8 lá na W3, que era só atendimento de fisiologia, algumas especialidades, e ali nós implantamos o Hospital Dia. E foi um Hospital Dia de um acolhimento espetacular, porque nós ali tínhamos não só a internação diária, né, daqueles pacientes que necessitavam tomar medicação, internada, etc., e que depois voltavam para as suas casas. Além dos exames que a gente implementou com tecnologia, né? E da equipe que passou a acolher o paciente, que não era apenas o médico, né? Toda uma equipe em torno dela, principalmente vocês, psicólogos, né? Então, montamos o Hospital Dia, que passou a ser um modelo de Hospital Dia para todo o país, né? Fizemos os centros de testagem, né? Passamos, então, fizemos a lista de distribuição de medicamentos,
porque não existia, era uma coisa muito complicada. Chegava um paciente de Goiás, levava o medicamento do Distrito Federal, aí tinha falta de medicamento, o medicamento é muito caro, o medicamento, de fato, tem que ter uma distribuição muito bem regularizada, e a gente conseguiu fazer isso. Então, foi um momento, associamos as campanhas, né, educativas. Eu te contava aqui que nós conseguimos um feito inédito, colocamos uma camisinha gigante na torre de televisão e trabalhamos muito naquele momento com os grupos organizados. Ou né? seja, é muito importante, né, Mani? Ainda mais quando a gente fala de um tema que acaba mexendo com tabu. Exatamente. Né? Como que é importante a gente conversar sobre isso, né? E não criar estigma, criar preconceito. E aí, te ouvindo falar, pensando nessa semana, né, a partir do pronunciamento do governo federal, hoje eu conversava com uma colega psicóloga que atende pessoas, inclusive, né, com esse diagnóstico, e ela estava me contando como que essa fala do governo foi um transtorno para a pessoa e para a família. Quer dizer, uma fala que diz que você é uma despesa, ou seja, você não é uma pessoa, mas você é uma despesa, né? Quer dizer, colocando toda essa história que você está trazendo e tanto mais coisas que você poderia falar aqui, tratando tudo isso como algo da ordem do dinheiro, né? Como se fosse uma despesa. Como é que você vê isso, Maninha? Você que tem essa história aí. Acho que um pronunciamento de um presidente da República dessa forma, com relação a uma patologia, que não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro, e que tem uma correlação muito grande com a atenção psíquica dessas pessoas, com o acolhimento desses pacientes, é uma coisa extremamente negativa, quando a gente não pode dizer aberrante. Aliás, todas as declarações dele, quando se trata de falar de políticas sociais, é uma aberração. Então, acho que isso aí demonstra o desdobramento de algo que é o que a política social do Ministério da Saúde pode apresentar em termos de atendimento ao paciente DST-AIDS. Né? Nós temos que, neste momento, onde você consegue fazer o controle da doença, nós temos já um caso no mundo inteiro considerado curado. Isso significa que nós vamos chegar lá, que nós vamos conseguir, de fato, curar a doença. Mas agora, quando você vê a quantidade enorme de pessoas com a doença controlada, vivendo uma vida normal, vimos agora um locutor de rodeios, o Asa Branca, que teve essa doença controlada e morreu de câncer, não morreu pela AIDS, entendeu? Então, isso dito por um presidente da República, isso, do meu ponto de vista, é aético, é imoral e não pode ser dito por ninguém, muito menos um presidente da República, né? Porque nós temos que buscar o contrário, nós temos que buscar o avanço. O Ministério da Saúde tem que melhorar muito mais do que já fez, entendeu? Nós temos até as nossas pesquisas podendo até ser comprometidas em busca de cura, de tratamento, etc., porque não se tem recursos financeiros sendo jogados na área da pesquisa no nosso país. Então, a fala, ela tem desdobramento. Ela não é apenas uma fala superficial. Ela demonstra uma ação política predatória, aética e imoral de um presidente da República. Porque quando aquela pessoa, né, ouve isso, quando ela olha para o outro e pensa, né, que primeiro que a gente hoje fala que a pessoa convive com a AIDS, né, a gente não usa mais essas expressões pejorativas, né, pessoa aidética. Eu estou colocando isso para o nosso interlocutor também ter essa informação. São pessoas que convivem com algo e convivem, como você falou, de uma maneira possível e controlada, né, como tantas outras doenças que a gente tem que lidar. E aí uma fala dessa para discutir, né, a questão do controle de natalidade, do controle sexual sobre corpos, sobre vidas, né, gera definitivamente um sentimento muito ruim com relação a essas pessoas. Exatamente. Né? Você não só estigmatiza, você segmenta e você, mais do que isso, né? Você não acredita na possibilidade da vida. Sim. Porque é como se eu estivesse condenando alguém à morte. Vamos isolá-lo, estigmatizá-lo e se vire. Exatamente. Né? Ao contrário. E é bom lembrar que nós já tivemos no passado
doenças que estigmatizaram e que hoje a gente cura, Sim. como a hanseníase, hanseníase. que não podia nem se falar. A pessoa é Exatamente. leprosa virou um Exatamente. substantivo negativo, né? Temos várias outras doenças. Quantas por aí. violências, Quantas né? violências, Já foram né? feitas em nome da saúde, Da né? saúde. E é isso que você diz. Nós, profissionais da saúde, ainda bem que com o tempo passando, a gente se recicla. E se recicla na totalidade, não apenas no nosso saber, não apenas na nossa prática, né? A gente tem que também se reciclar no relacionamento humano, porque o médico e o paciente não é apenas um ser que está acima do outro e fazendo um tratamento. Nós estamos em igualdade. Né? É por isso que a gente tem que crescer. Muito né? bom, Maninha. Olha, agradecer muito nosso bate-papo, que é breve, mas ele não acaba aqui, porque as nossas palavras, elas ficam aí no vento, né? Ficam aí para falar da diversidade. E você que assistiu a gente aqui, leve, né, essa conversa, discuta nos seus espaços, porque a diversidade das existências, ela precisa ser contemplada. Então, se você gostou, você curta lá o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E, Maninha, muito obrigada por tua trajetória, né, por ter contribuído aqui, falado pra gente que é isso mesmo, né? A saúde, gente, é um direito das pessoas. E o Estado é que tem o dever de oferecer com dignidade, né? Respeitando todas essas peculiaridades. Muito bom, viu? Bate-papo. Eu é que agradeço.